Aleluia. Vamos abrir a palavra de Deus no livro de Filemão. Aleluia, Jesus. Filemão só tem um capítulo. Filemão, capítulo 1. Paulo, prisioneiro de Jesus Cristo, e o irmão Timóteo ao amado Filemão, nosso cooperador, e a nossa amada Áfia e Arquipo, nosso camarada, e a igreja que está em tua casa. Graça a vós e paz da parte de Deus nosso Pai e do Senhor Jesus Cristo. Graças dou ao meu Deus, lembrando-me sempre de ti nas minhas orações, ouvindo do teu amor e da fé que tem para com o Senhor Jesus e para com todos os santos, para que a comunicação da tua fé seja eficaz no conhecimento de todo o bem que em vós há por Cristo Jesus. Porque temos grande gozo e consolação do teu amor, porque por ti, ó irmão, as entranhas dos santos foram recriadas. Por isso, ainda que tenha em Cristo grande confiança para te mandar o que te convém, todavia peço-te antes por amor, sendo eu tal como sou, Paulo o velho, e também agora prisioneiro de Jesus Cristo. Peço-te por meu filho Onésimo, que gerei nas minhas prisões, o qual noutro tempo te foi inútil, mas agora a ti e a mim muito útil, eu te tornei a enviar. E tu torna a recebê-lo como as minhas entranhas. Eu bem o quisera conservar comigo, para que por ti me servisse nas prisões do Evangelho. Mas nada quis fazer sem o teu parecer, para que o teu benefício não fosse como por força, mas voluntário. Porque bem pode ser que ele se tenha separado de ti por algum tempo, para que o retivesses para sempre. Não já como servo, antes mais do que servo, como irmão amado, particularmente de mim, e quanto mais de ti, assim na carne como no Senhor. Assim, pois, se me tens por companheiro, recebe-o como a mim mesmo. E se te fez algum dano, ou te deve alguma coisa, põe isso na minha conta. Eu, Paulo, de minha própria mão, o escrevi, eu pagarei, para te não dizer, ainda mesmo a ti próprio ainda te deves. Sim, irmão, eu me regozijarei de ti no Senhor, recreia as minhas entranhas no Senhor. Escrever-te confiando na tua obediência, sabendo que ainda fará mais do que digo. E juntamente prepara-me também pousada, porque espero que pelas vossas orações vos hei de ser concedido. Saúdam-te, Epáfras, meu companheiro de prisão, por Cristo Jesus. Marcos, Aristarco, Demas e Lucas, meus cooperadores. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo seja com o vosso espírito. Amém. Vamos aplaudir a palavra de Deus. Aleluia. Irmãos, essa carta
Foi uma carta enviada a Filemon. E essa carta foi escrita pelo próprio apóstolo Paulo. Essa carta, ela foi escrita aproximadamente 60 anos depois de Cristo. E qual é a finalidade, qual o objetivo principal dessa carta? É trazer a reconciliação de um escravo para com o seu senhor. Quando nós vamos lendo o texto, a gente percebe que Onésimo, ele acabou furtando algo de Filemon. E naquela época, a escravidão fazia parte da cultura, a comercialização de escravos fazia parte da cultura ali daquela região. Só que a lei era bastante rígida, rigorosa em relação aos escravos. Se o escravo cometesse qualquer delito, se ele cometesse qualquer problema, ele recebia uma pena muito severa, ao ponto até mesmo de ser sentenciado à morte. Então nessa carta nós temos alguns personagens, mas eu quero falar apenas de 3 personagens importantes nesta carta. Um deles, o principal talvez, é o apóstolo Paulo. Nós sabemos que o apóstolo Paulo talvez teve a maior experiência de conversão ao evangelho, foi o apóstolo Paulo. E quem foi o apóstolo Paulo depois daquela conversão? A Bíblia vai dizer que o apóstolo Paulo foi um dos maiores perseguidores da igreja, foi um dos maiores perseguidores dos cristãos. Mas, quando nós olhamos a vida do apóstolo Paulo, a gente consegue também identificar que ele se tornou um dos maiores pregadores do evangelho. Agora, o apóstolo Paulo, quem é que pregou para o apóstolo Paulo? Se aquele homem matava cristãos, se aquele homem perseguia a igreja cristã, ninguém ousaria pregar para o apóstolo Paulo. Mas a Bíblia diz que a caminho de Damasco, ele viu uma luz muito forte, e dessa luz, o Senhor Jesus apareceu, e o próprio Senhor Jesus pregou para o apóstolo Paulo. Então, quem foi o mentor de Paulo? Quem foi o discipulador de Paulo? Nós sabemos que você foi alcançado, eu fui alcançado, porque alguém falou do evangelho para nós, alguém pregou para nós, alguém falou deste amor para nós. Mas a Bíblia vai dizer que Paulo, a Bíblia fala sobre isso, que Paulo é um vaso escolhido de Deus, mas que estava passando por um processo para que ele pudesse ter uma experiência genuína com o evangelho. Então o próprio Senhor Jesus, ele desceu para evangelizar o apóstolo Paulo. Então o apóstolo Paulo, depois daquela experiência, daquela luz ali a caminho de Damasco, a vida do apóstolo Paulo, ela nunca mais foi a mesma. Agora, quando nós sabemos que uma pessoa, ela se converteu de verdade, que a sua conversão, ela é verdadeira, ela é genuína, para a gente descobrir se o apóstolo Paulo se converteu de verdade, lá em Romanos, a partir do versículo 8, Romanos capítulo 8, versículo 35, ele vai falar para nós, olha o que diz o texto: quem nos separará do amor de Cristo? Quem está falando isso é o apóstolo Paulo. A tribulação, ou a angústia, ou a perseguição, ou a fome, ou a nudez, ou o perigo, ou a espada? Como está escrito, por amor de ti somos entregues à morte. Todo o dia somos reputados como ovelhas para o matadouro. Mas em todas estas coisas somos mais do que vencedores por aquele que nos amou. Versículo 38, porque estou certo de que nem a morte, nem a vida,
nem os anjos, nem os principados, nem as potestades, nem o presente, nem o porvir, nem a altura, nem a profundidade, nem alguma outra criatura nos poderá separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Pelas palavras que saíram da boca deste homem, por aquilo que ele escreveu nesse texto, você percebe que a sua conversão foi uma conversão genuína, verdadeira. O apóstolo Paulo está dizendo: nem a morte, nem a vida, nem a tribulação, nada pode nos separar do amor de Deus. Ele estava dizendo: foi a decisão mais sensata da minha vida, foi a decisão mais inteligente da minha vida, mesmo que eu estou sendo perseguido, mesmo que as pessoas não entendem isso, mas eu sinto paz no meu coração. Essa é uma verdadeira conversão. Independente da guerra, independente da luta que está passando, você está convicto da sua decisão. Ele vai dizer isso também lá em Filipenses, no capítulo 4, a partir do versículo 11. Olha o que o apóstolo Paulo vai dizer. Filipenses capítulo 4, a partir do versículo 11. Não digo isto como por necessidade, porque já aprendi a contentar-me com o que tenho. Sei estar abatido e sei também ter abundância. Em toda maneira e em todas as coisas estou instruído. Olha só, foi bem orientado, foi bem discipulado por Cristo. Tanto a ter fartura como a ter fome. Tanto a ter abundância como a padecer necessidade. Olha o versículo 13, muito conhecido. Posso todas as coisas em Cristo, naquele que me fortalece. Que afirmação tremenda do apóstolo Paulo. Aqui então, a gente consegue identificar que o seu encontro com Cristo, que a sua conversão, ela realmente foi verdadeira, ela foi genuína. Esse é o primeiro personagem mais importante dessa carta. O segundo personagem dessa carta é Filemon. Quem era Filemon? Filemon era um homem que morava na cidade de Colossos. Por isso que tem a carta aos Colossenses, né? A igreja que estava ali em Colossenses. E este homem era um homem muito respeitado. Era um homem rico, era um homem que tinha muitas posses. Mas, quando este homem encontrou com o apóstolo Paulo, evangelizando ali em Colossos, a vida dele nunca mais foi a mesma. E a sua conversão foi tão incrível, foi tão espetacular, porque naquela época não era permitido se ter um templo, abrir uma porta de uma igreja. E o que ele faz? Ele abre a porta da sua própria casa e ali começa uma célula, começa um grupo de oração, tá? E o outro personagem que aparece nesse texto é Onésimo. Onésimo significa útil. Você percebe que quando Paulo fala para Filemon, olha, antes ele era inútil, mas agora ele se tornou útil. A igreja católica tem Onésimo como Santo Onésimo, tá? Como Santo Onésimo, tá? E segundo alguns estudos, eu pesquisando um pouco também sobre a vida de Onésimo, olha que coisa tremenda. Este homem se tornou bispo da igreja em Éfeso. Então, quando nós lemos a carta a Filemon, nós vamos identificar algo muito tremendo, que vai servir de um grande aprendizado para a nossa vida. Eu quero entrar agora nesta mensagem, que eu tenho certeza que vai falar o seu coração. Vamos entrar dentro desta carta. Imagina Onésimo, quando ele chega em Roma. Paulo estava preso em Roma. E aí Onésimo, ele praticou algum crime, algum delito, e este homem foi parar justamente na prisão onde Paulo estava.
Agora imagina você cair numa prisão, onde o maior evangelista que passou por essa terra está dentro dessa prisão. Interessante que as pessoas que já passaram por essa experiência, quando você está num lugar fechado, num grupo fechado de pessoas, que você não conhece aquelas pessoas, é normal as pessoas perguntarem de onde você veio, qual que era a sua profissão, e se ele está na prisão, qual o seu crime, o que você cometeu, por que você está aqui. Então as pessoas acabam conversando sobre a sua vida, falando quem ele é, a sua história. Agora vamos imaginar este momento, que o apóstolo Paulo está ali conversando com Onésimo, ele está ali abrindo o seu coração para Onésimo, ele está ali falando da sua história para Onésimo, falando da sua experiência do evangelho, falando do momento que ele se converteu a Cristo. E eu acredito que em algum momento Onésimo, ouvindo a história de Paulo, e ao mesmo tempo dentro do coração dele um questionamento. Mas espera aí, se você está dizendo que Jesus liberta, por que você está preso? Ele só não perguntou, mas essa dúvida, este questionamento estava dentro do coração de Onésimo. Só que ele ficou atento, ouvindo o apóstolo Paulo a falar do evangelho, porque ele falava com muita veemência, com muita autoridade. Mas querendo ou não, esse questionamento estava dentro do seu coração. Interessante que a carta a Filemon, ela já começa assim, Paulo, prisioneiro de Cristo. O que é ser prisioneiro? É ser dominado, é ser cativo, isso é ser prisioneiro. Uma coisa é você ser prisioneiro de Cristo, outra coisa é você ser prisioneiro das drogas, da prostituição, do alcoolismo. Então Paulo, ele tem prazer de dizer que ele era um prisioneiro de Cristo. Agora vamos lá. Quando você está bem, é mais fácil você falar de Jesus, né? É mais fácil você dizer que Deus é bom. Quando as coisas estão indo bem, todas as coisas fluindo é mais fácil falar de Jesus. Agora o nosso maior desafio é você falar que Jesus é bom, passando por dificuldade, passando por prova. Porque eu estou falando do apóstolo Paulo, e o apóstolo Paulo, talvez Onésimo perguntou, apóstolo, deixa eu te perguntar, qual o crime que você cometeu? Qual o delito? Por que você está nessa prisão? E aí Paulo vai dizer, eu estou aqui por causa do evangelho, eu estou aqui por causa de Cristo. Isso não tem como entrar na mente da pessoa. Mas deixa eu falar algo para você, querido. Os discípulos mais importantes do nosso ministério são aqueles que nós alcançamos quando a gente está passando pelo deserto. Os discípulos mais importantes do nosso ministério são aqueles quando a gente está passando na prova. Porque eles conseguem identificar Deus na nossa vida. Eles conseguem ver que, apesar de tudo que nós estamos passando, a presença de Deus, ela está conosco. Eu vou te dar um exemplo. O livro de Ruth, Noemi, quem era Noemi? Noemi era esposa de, esqueci o nome lá dele, lembra aí, gente? Elimeleque, não, como é? Vocês esqueceram também? Eu também esqueci. Todo mundo esqueceu, hein? Era esposa lá, não sei de quem lá, tá? Amém? E de repente, Elimeleque, né? É isso aí. Então eu lembrei. E essa mulher, ela saiu de Belém de Judá, foi morar na cidade de Moabe. E lá em Moabe ela passou um momento muito difícil. Só que tinha um propósito na vida de Noemi, que era trazer Ruth para Belém, para Ruth casar com Boaz e chegar até Jesus. Tinha um propósito.
Só que interessante que quando Noemi estava passando na sua maior prova, no seu maior deserto, na sua maior dificuldade, o que aconteceu? Ela teve que vender tudo, perdeu o marido, perdeu os filhos. Alguém olha para esta mulher, acha que é uma mulher maldita, acha que é uma mulher que não tem a presença de Deus. Como que alguém sai de uma cidade, vai para outra cidade, e lá ela perde o marido, lá ela perde os filhos, lá ela perde todos os seus bens? Ninguém quer acompanhar uma mulher dessa. Mas quando você tem a presença de Deus na sua vida, e que as pessoas conseguem identificar, aqueles que estão conectados com o reino, querido, quando ela estava vindo embora, Ruth falou para Noemi, Ruth capítulo 1, versículo 16, olha o que Ruth disse para Noemi. Aquele momento ela já não tinha nem mais esperança, nem ela acreditava nela mesma. Olha o que Ruth disse para Noemi, disse porém Ruth, não me instes para que te abandone e deixe de seguir-te, porque aonde quer que tu fores, irei eu, e onde quer que pousares, ali pousarei eu. O teu povo é o meu povo, o teu Deus é o meu Deus. Ela estava dizendo, Noemi, você está passando por isso, mas eu sei que você é uma mulher de Deus, eu sei que você vai dar a volta por cima, porque você é uma mulher de Deus. Então eu quero dizer para você, eu abandono tudo, eu abandono todos os meus projetos, porque eu vejo que você é uma mulher de Deus. O seu povo vai ser o meu povo, e o seu Deus vai ser o meu Deus. Meu Deus do céu. Imagina alguém chegar para a gente, você passando num deserto, querido, você passando numa dificuldade, e a pessoa dizer, eu quero servir o Deus que você serve. É isso que aconteceu lá na prisão, quando Onésimo olhou para Paulo, preso, mas a forma que Paulo falava, a forma que ele falava de Jesus, era com tanto amor, com tanta veemência, que aquilo alcançou o coração de Onésimo. Alcançou o coração de Onésimo, ao ponto de Onésimo tomar uma decisão no Senhor. Eu me lembrei também de uma outra passagem, que se refere a isso, está lá em 2 Samuel, no capítulo 15, no versículo 21, 2 Samuel 15, 21, quando Davi estava fugindo de Absalão. Absalão queria matar Davi, era o seu próprio filho, e Davi não teve tempo de levar nada. Pensa num cara que estava fugindo e não tinha nada, não tinha levado nada, e de repente chegou um homem para Davi, chamado Itai, dizendo, Davi, eu quero ir com você. E Davi falou, rapaz, no versículo 19 ao 20, ele fala assim, como que você vai comigo? Vai ser 2 fugitivos sem nada, eu não tenho nada para te oferecer, fica com Absalão, você chegou agora recentemente, né? Faz uma aliança com Absalão, fica com ele aí, vai cuidar da sua família, eu não tenho como te oferecer nada. Mas olha o que é um homem com a presença de Deus, e quando as pessoas conseguem identificar isso na vida dele. Olha o que Itai disse para Davi. Davi mandou ele voltar, olha o versículo 21, vai lá no versículo 21. Respondeu, porém, Itai ao rei, e disse, vive o Senhor, e vive o rei meu senhor, que no lugar que estiver o rei meu senhor, seja para a morte, seja para a vida, aí certamente estará também o teu servidor. Falou, Davi, não vou não, Davi, onde você for, eu estarei contigo, seja para a morte ou para a vida. Isso é ter discernimento espiritual, isso é fazer uma leitura do reino espiritual. Ele sabia que Absalão lá na frente ia acabar tendo problema, querido, ia acabar tendo problema, né? Quem é que não teve essa visão, que estava do lado de Davi, que conhecia Davi? Aitofel. Nós sabemos da história de Aitofel, que ele era um conselheiro de Davi, e quando Davi passou por essa situação, o que ele fez? Se aliançou com Absalão. Lá na frente, por causa da sua decisão, ele acabou se suicidando. Mas aqui você vê uma decisão inteligente de Itai em seguir Davi. Lá na frente, ele se torna um dos 37 valentes de Davi. Então, voltando no diálogo de Paulo com Onésimo na prisão,
Foi tão forte a pregação do Evangelho, ela entrou como uma flecha no coração de Onésimo. Por que eu falo isso? Porque logo após que ele foi ministrado, logo após que ele recebeu esta palavra, eu acredito que ele deve ter falado para Paulo assim: Paulo, com certeza ele falou, você contou a sua história, eu fiquei aqui ouvindo toda a sua história, mas agora eu preciso contar a minha história para você. Você disse que tem um amigo que ganhou para Jesus, que o nome dele é Filemon. Eu era escravo desse cara, eu trabalhava com ele. O problema, Paulo, que eu roubei dele, e eu acabei fugindo, e parei aqui, estou diante de você, você me pregando esta palavra. Só que quando ele fala isso para o apóstolo Paulo, logo após ele recebe o seu alvará de soltura. Ele estava livre, ele poderia muito bem ir para qualquer lugar. O pior lugar para ele voltar seria Colossos. Por quê? Mesmo Filemon foi alcançado pelo Senhor Jesus, mas pelo teor da carta, a gente percebe que o apóstolo Paulo começa a chamar a atenção de Filemon. Em qual sentido? Cara, você não recebe ele como escravo, você vai receber ele agora como filho. E o apóstolo Paulo fala assim: olha, e se ele te deve alguma coisa, coloca na minha conta. O apóstolo Paulo tipifica Jesus, ele que pagou a nossa conta. Então o apóstolo Paulo dizendo o seguinte: olha, Filemon, você sabe que você tem uma dívida comigo, você sabe que o Evangelho te alcançou, e você não pode pagar o mal com o mal. Eu vou estar enviando Onésimo, mas você recebe ele como um filho. Ele era inútil, mas agora, como ele conheceu o Evangelho genuíno, ele vai ser útil na sua vida. Então naquele momento que Onésimo começa a falar para o apóstolo Paulo, gera algo dentro dele. E ele disse: apóstolo, eu poderia ir para qualquer outro lugar, porque pela lei, eu chegar lá em Colosso, pela lei, eu estou sentenciado à morte. Eu corro esse grande risco. Voltar lá no passado é correr o risco de vida. Mas apóstolo Paulo, eu preciso me ajustar com o meu passado. Eu preciso me ajustar com Filemon, porque eu deixei uma conta para trás, e o meu ministério depende de ajustar esta conta. Ele pede Paulo para escrever a carta. Então essa carta foi gerada por causa de um escravo, por causa do pedido de um escravo. E o apóstolo Paulo, ele é tão fantástico. Primeiro ele escreve a carta dizendo o seguinte: Filemon, eu estou muito feliz, Filemon, as coisas aí estão indo bem. Eu tenho ouvido notícia que a célula está funcionando muito bem, né? A célula tem crescido, o Evangelho tem sido divulgado. Filemon, você não tem ideia como eu estou feliz, você não tem ideia como que isso alegrou o meu coração, estou muito feliz. Ele trouxe primeiro o quê? Alegria no coração dele, acalmou o coração de Filemon. Aí no meio da carta que ele começa a dizer: Filemon, mas tem uma coisa, eu vou mandar aí um escravo seu que fugiu, cara, mas olha só, se você matar ele, você vai ter que prestar conta comigo. E no final ele finaliza a carta dizendo: quando eu sair da prisão, nós vamos fazer um churrasco aí, vamos fazer uma pousada. Então assim, olha a importância de um intercessor, olha a importância de um mediador. Mas o cerne desta mensagem foi a atitude de Onésimo em querer voltar para Colossos, para ajustar a sua dívida do passado. Diga comigo assim: ajustando com o passado
para romper no presente. Fala de novo. Ajustando com o passado para romper no presente. Quem quer ajustar com o passado aqui? Quando você tem um encontro verdadeiro com Cristo, é uma mudança radical, é 360 graus. A mudança é radical, ela tem que ser radical, tem que ter mudança de hábitos, tem que ter mudança de pensamentos, de atitudes. É esse que é o encontro verdadeiro com Cristo. Quem teve outro encontro com Cristo verdadeiro? Zaqueu. Zaqueu teve um encontro verdadeiro com Cristo, lá em Lucas 19, no versículo 8 e 9. A gente sabe da história, né? Que ele subiu na árvore para ver Jesus, era um publicano. E aí, Jesus fala assim: cara, eu vou lá na sua casa hoje. Jesus é tremendo, Jesus, né? O cara é um publicano, é um cobrador de impostos. Jesus é fantástico. Vou lá na sua casa, vou tomar um café com você. Imagina o susto, ele subiu na árvore. Jesus foi quem vai em casa. E ele preparou tudo em casa. Só que Jesus não falou nada. E aí, olha o que Zaqueu vai dizer para Jesus. Coloca no versículo 8. E levantando-se Zaqueu, disse ao Senhor: Senhor, eis que eu dou aos pobres metade dos meus bens. Jesus não falou nada. E se em alguma coisa tenho defraudado alguém, o restituo quadruplicado. Versículo 9. E disse-lhe Jesus: hoje veio salvação a esta casa. Jesus não falou nada. Querido, quando você aceita Jesus de verdade, que é verdadeiro, ninguém precisa te exigir nada. Você mesmo vai começar a se ajustar. Por isso que Jesus, naquele momento que ele ouviu Zaqueu, que Zaqueu falou isso, aí Jesus falou assim: realmente esse cara se converteu de verdade. Houve salvação nesta casa. Para a gente finalizar, o sucesso do ministério de Onésimo dependia deste ajuste com o passado. Quantas pessoas que estão presas não conseguem exercer o seu chamado, não conseguem romper nas finanças, não consegue romper na sua vida espiritual, não consegue romper no seu casamento, não consegue romper o seu ministério. Por quê? Contas no passado que precisam ser ajustadas. Ah, pastor, mas lá em Romanos capítulo 8, versículo 1, diz que, quando nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Ah, tá bom, vai lá falar para o agiota que você deve no passado. Aceitei Jesus, estou na igreja, estou dando glória, nenhuma condenação há, nenhuma dívida, foi rasgada a minha dívida, tá bom, ele vai te perdoar. Vai lá na C&A, na Renner, né? Vai lá na Renner, vai te perdoar. A Renner, qual a outra aí? Hã? Bradesco. Aí, você deve Bradesco, irmão? Dá um jeito lá. Você dá um jeito, hein? Eu lembrei de algo aqui, eu vou contar. Amém? Tinha um pastor, lá em Minas é isso. Aí em Minas, às vezes, a gente usa um vocabulário, né? Ele ia expulsar o demônio e falava: desaloja, desaloja. Você já viu isso? Desaloja. Aí está lá: desaloja, desaloja. E ele: Renner, C&A, Ponto Frio. Não, eu quero falar para vocês da minha experiência. Você sabe da minha história como empresário, o que aconteceu no passado. Eu tive algumas dívidas que ficou no passado.
Oh, glória! E me converti ao Senhor, querido. E a minha conversão foi genuína. E isso me machucava, ao ponto de ligar para todo mundo para ajustar. E para a glória de Deus, só por causa da minha atitude, muitas pessoas se converteram ao Senhor. Muita pessoa olha, não, é homem de Deus. Agora, pelo amor de Deus, querido, como que você quer romper na sua vida financeira, se você tem coisas lá atrás que você precisa ajustar? Onésimo tomou a maior decisão da vida dele, porque ele poderia ter um ministério raso. Deus perdoa, você vai para o céu? Sim, mas você vai ter um ministério raso. Ele não, eu vou correr o risco, mas eu tenho que voltar para Colossos, mesmo que eu morra, mas eu preciso pedir perdão para Filemon, eu preciso me ajustar com Filemon, porque o meu ministério depende desse ajuste. Como que você quer falar de perdão, se tem um perdão lá no passado que você precisa liberar? E a Bíblia diz que aqueles que não perdoam não serão perdoados. E se você não é perdoado, você não vai entrar no céu. Você tem essa dívida, querido, você precisa ir lá resolver isso. Mas eu não suporto, não, querido. Independente do que aconteceu, pastor, mas você não sabe o que a pessoa me fez. E Cristo? O que Cristo fez por nós? Será que o que você tem que exercer, o que você tem que liberar, é maior do que Cristo fez por você? E por isso que às vezes você não entende, que as coisas não rompem, as coisas não acontecem, porque você precisa voltar ao passado para ajustar essa conta. Inclusive eu tive uma experiência, eu já contei também para vocês, o homem que assassinou meu pai. Eu tinha 5 anos de idade, guardei aquilo por muito tempo dentro do meu coração. Quando eu tinha 20, agora eu não me lembro se eu tinha 1990, eu sou de 71. Esquece, né, amor? Amém. Trabalhando no banco, querido, fui bancário, um bom tempo da minha vida, no banco. Eu nunca esqueci a imagem desse homem com 5 anos de idade. Eu sempre lembrei do rosto daquele homem que assassinou meu pai. E quando eu estava lá no banco, atendendo, quem chega para ser atendido? O cara que matou meu pai. Na hora, veio um filme, mas ele não lembrava de mim. Chegou no balcão, né? Eu trabalhava com a carteira de seguro, ajudava também no caixa. Eu estava no atendimento aquele dia. Aí quando ele chegou, rapaz, aí eu falei o nome dele. Pois não, seu Geraldo. Olha, funcionário novo? Sim. O senhor aceita uma água? Fui lá e peguei uma água para ele. Saiu um café fresquinho, o senhor quer um café também? O café fresquinho eu dei na mão dele. Aí eu posso atender o senhor em mais alguma coisa? Não, eu quero um extrato e um talão de cheque. Fui lá, peguei o extrato para ele, talão de cheque. Depois que eu fiz isso, fui para o banheiro, comecei a chorar no banheiro. Mas eu não era convertido ainda. Não era convertido. Me converti em 2003. Quando eu me converti, eu tentei achar o endereço dele para ir na casa dele e falar: seu Geraldo, eu vim aqui liberar o perdão na sua vida. Mas aí ele já tinha morrido. Mas com Deus eu já me ajustei, amém? Já me ajustei com o Senhor. Agora, querido, se você tem alguém que já morreu, amém, você se ajusta com o Senhor, que o Senhor vai te perdoar. Mas se esta pessoa está viva, você ainda está ligado a esta pessoa. O seu ministério está ligado a esta pessoa. O seu rompimento está ligado a esta pessoa. E você só vai conseguir romper se você realmente voltar ao passado e corrigir com essa pessoa. Não é fácil, mas isso
é necessário. Diga para o seu irmão assim, ó, não fuja do seu problema. Encare o quanto antes. Enquanto mais demora, mais cresce. Diga para ele assim, ó, voltar ao passado e ajustar com aquela pessoa não é humilhação, é uma atitude de nobreza. É demonstrar que a sua conversão foi verdadeira. Você pode aplaudir o Senhor? Eu queria que você ficasse de pé, e eu vou fazer uma oração, e você vai sair daqui desta noite, e você vai ajustar com o seu passado, querido. O seu ministério depende desse ajuste. Talvez a pessoa nem vai entender, mas você precisa se ajustar. Eu não estou dizendo para você voltar a se relacionar com aquela pessoa, não. Eu vim aqui te pedir perdão, me perdoa, é só isso. Você precisa se ajustar, independente do que ela vai falar. Se ela vai te perdoar ou não, é ela e Deus. É ela e Deus. Ah, pastor, eu tenho uma dívida. Não, querido, vai lá. Você deve 2.000? Assim, eu posso pagar R$50 por mês. A pessoa vai aceitar, querido. Hã? Às vezes Deus faz isso, né, amor? Às vezes, o seu ministério, o seu chamado está vinculado a se relacionar com aquela pessoa. São as pessoas mais difíceis que fazem a gente crescer. São as pessoas mais difíceis da nossa vida, de cuidar, que traz o nosso crescimento. Então eu queria que você fechasse os olhos, porque o tempo que nós estamos, Deus vai nos usar muito. Mas se você não tiver com a vida ajustada, querido, seu ministério vai ficar para trás. Então esse é o momento, eu gostaria que você fechasse os seus olhos. Feche os olhos. O Espírito Santo vai trazer à sua memória o que precisa ser ajustado nesta noite. Eu sei que não é uma palavra fácil de se ouvir. Agora, em nome de Jesus, abra o seu coração, para que o Espírito Santo crie a convicção dele dentro do seu coração, não a sua convicção. Porque o diabo está aí agora, de repente trazendo a memória, não, mas te machucou tanto, te feriu tanto, fez isso. Não deixe que o diabo tente colocar isso no seu coração. Ouça a voz do Espírito Santo. Ouça a voz do Espírito Santo. Você vai sair daqui hoje, mesmo que você tenha que ligar hoje, você liga hoje. Liga hoje. Quando você libera o perdão, querido, o maior beneficiado é você mesmo. O maior beneficiado é você mesmo. Aquele que não perdoa, é como se você estivesse tomando veneno, esperando que o outro morra. Quem não libera o perdão, é um câncer dentro dele, é um câncer dentro de você mesmo, querido. Então, em nome de Jesus, é só você olhar para a cruz, é só você olhar para Jesus, aí você vai conseguir perdoar, aí você vai conseguir se ajustar. Mas o seu ministério depende desse ajuste. Que o Espírito Santo fale com você agora. Que o Espírito Santo traga à sua memória pessoas que você magoou, pessoas que estão decepcionadas com você, pessoas que nem querem te ver mais, mas você precisa mostrar que você se converteu de verdade. Você precisa mostrar que você é um cristão de verdade. Isso é o verdadeiro evangelho. E a sua atitude vai alcançar uma multidão. A sua atitude vai alcançar aquela pessoa. Ele vai ficar pensando: o que aconteceu? Aí daqui a pouco elas vão falar com você
Da mesma forma que Ruth falou para Noemi, da mesma forma que Itai falou para Davi, o seu Deus vai ser o meu Deus a partir de hoje. O seu Deus vai ser o meu Deus. Eu quero seguir esse Deus, porque eu vi verdade em você, eu vi algo forte em você. Vamos adorar o Senhor. Continue com os olhos fechados.